minutos. A gente vai continuar aqui um tema muito interessante, né? A gente começou na semana passada, eu quero agradecer de público aqui, é um serviço de utilidade pública que o professor Hudson Miranda está prestando ao nosso programa e posteriormente à comunidade de uma maneira em geral. Professor Hudson Miranda, que é psicólogo, educador, e a gente trouxe a primeira participação dele conosco aqui, de 10 dias, vai estar conosco aqui marcando presença, sempre trazendo um tema interessante. E no último programa a gente falava sobre os limites dos filhos e a conivência de alguns pais. Recentemente teve uma novela aí que mostrou a conivência dos pais em achar tudo bonitinho, né? Tudo que o filho fazia, mesmo as coisas sendo errado. Nós tivemos casos aí onde garotos, adolescentes de classe média alta, que a gente normalmente você não espera, mas sempre acontece, agredindo empregada doméstica, botando fogo em índio, né, como aconteceu. E a gente está trazendo alguns temas aqui, realmente está muito interessante a participação do professor Hudson Miranda, e eu quero agradecer de público, professor, mais uma vez, a presença aqui no nosso programa. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos os ouvintes da Educadora AM. É um prazer sempre estar com vocês e poder tentar contribuir com algumas reflexões que são importantes, principalmente quando se trata de um tema tão delicado e que faz parte da vida de todos nós, né? De alguma forma, nós ou contribuímos para que a situação melhore ou piore, ou somos atingidos por ela, né? Professor, na última vez que o senhor participou conosco, né, eu até recebi e-mails também de pessoas que não se identificaram, mas ligaram: olha, eu gostaria de deixar aí também a minha participação, mesmo que à distância, ouvindo o professor Hudson, e é uma professora que achou muito interessante também essa participação e esses temas que a gente está trazendo aqui no programa. Sim. O que é de suma importância e é de interesse, né, de toda a sociedade. Sem dúvida. Não é de interesse único e exclusivamente da família A, B ou C. São de todas as famílias que vivem um determinado tipo de problema com o filho, que às vezes não está dando conta lá na escola, está aprontando, aquela coisa toda. E o professor também disse nesse meio que, um dos professores, que na teoria, o que a gente discutiu no último programa, a coisa até pode funcionar, mas na prática está cada dia mais difícil a convivência de determinados tipos de alunos com os professores. Sim. Essa colocação, essa possibilidade, o senhor acha que se deve a quê exatamente essa colocação do professor? Que na teoria, às vezes a coisa parece ser tão fácil, mas na prática eles não têm condições e nem suporte para estar auxiliando essas crianças. Sim. Bem, na própria colocação já está a resposta, né? Ou seja, enquanto nós partimos da ideia de que tudo que falamos a respeito se trata de uma teoria distante e que a nossa prática não comporta outras possibilidades, nós já estamos tornando inviável qualquer mudança. Nós já estamos fechando as portas para a mudança, né? Então, evidentemente que a transformação de uma realidade, ela nunca foi fácil, né, sobre qualquer tipo de aspecto. Agora, evidentemente que cabe a nós escolher qual aposta nós vamos fazer a partir da ideia de que há um desconforto a ser trabalhado, né? Então, por exemplo, quando nós falamos da dificuldade de lidar com as crianças e com a agressividade, nível de agressividade, etc., a gente está lidando também com pais que muitas vezes não têm limite, né? Então não é só crianças que não têm limite. Às vezes o que acontece é um reflexo da própria dinâmica familiar, né? Crianças transgressoras ou com dificuldades de se enquadrar em determinadas circunstâncias, talvez revelem também uma família que tenha dificuldade de trabalhar com regras, com parâmetros, com uma rotina adequada, né? Então não se trata aqui, volto a dizer, de colocar nem a escola e nem a família como réus num tribunal, né? Mas se trata de refletir sobre de que espaço nós estamos falando. Quando nós estamos falando do espaço escolar, existe aquela grande dificuldade de que a partir do momento que eu tenho um aluno que não corresponde às minhas expectativas, então eu escrevo, isso é muito comum, né? O professor escrever para o pai: olha, senhor fulano, o João, ou o Pedro, ou o Carlos, está apresentando, ou a Maria, está apresentando problemas, né? Na sala de aula, eu quero que você tome providências, né? Imagina então você, como pai, a partir do momento que o seu filho, numa hora do almoço qualquer, ou numa semana qualquer, apresente dificuldades em comer algum determinado tipo de comida,
né, que você faça, que a mãe faça, etc. Então você escreva para o professor dizendo, senhor fulano, professor fulano, o meu filho, eu estou tendo dificuldades com que ele coma alface, ou couve, ou qualquer coisa que eu faça, né? Quero que você tome providências. Então daí, quando você inverte a reivindicação, você observa os absurdos que a gente faz e acha comum. Então, na realidade, não se trata de uma troca de acusações e nem uma troca de recados para quem deve fazer o quê. Eu acho que é um espaço, né? A escola precisa criar espaços que a gente chama de espaços de mediação. Nós precisamos aprender a mediar conflitos. Nós estamos com muita dificuldade de mediação de conflitos. Nós estamos apontando o conflito somente como um fenômeno. E então, quando ele se apresenta como fenômeno, nós nos tornamos vítima desse fenômeno e não trabalhamos na realidade que possibilidades esse fenômeno nos revela, nos traz. Isso significa dizer que se nós estivéssemos, por exemplo, trabalhando espaços onde as crianças possam, né, ser expostas simuladamente, né, a situações de conflito, e elas possam aí trabalhar essa questão, discutir essa questão, colocar a opinião delas, se manifestar de uma maneira que o professor esteja ali aproveitando para trabalhar habilidades relacionais com essas crianças, como é que elas se relacionam com o outro, como é que elas se relacionam consigo mesmo, como é que tipo de emoções ela traz da família, ali num jogo, numa brincadeira, onde essas habilidades possam ser trabalhadas. É algo difícil para planejar? É algo mais difícil, que requer um pouco mais de dedicação, um pouco mais de integração, porque isso, evidentemente, que não se espera isso somente de um professor, mas do corpo de professores, né? Para que se trabalhe autonomia, tolerância à frustração, diferenças, né? Porque o que nós estamos assistindo hoje é uma dificuldade muito grande de trabalhar com o que é diferente, né? Então, se eu não concordo com você, hoje a situação já não se limita à não concordância, se limita, ela já se expande para o ódio, né, para uma inimizade, para uma, aí já vem a violência, né? Aí ela já parte para a violência, porque como eu não tenho mais repertório, eu não tenho mais conteúdo para discutir outras coisas, eu não desenvolvi essa habilidade, eu não fui exposto a essas possibilidades. Qual é a minha possibilidade? A violência. Então, não se trata de falar de teoria, nós estamos falando de realidade, né? Agora, é uma realidade que nos toca todos os dias e que ela aponta soluções que não são simples. Esse é o grande problema. As soluções não são simples, né? Agora, as atitudes não requerem grandes investimentos. Aí vem a diferença, né? Nós estamos falando de mudanças que requer uma transformação minha como professor, como educador, mas não requer isso não requer autorização do ministro da Educação, não requer autorização do secretário estadual ou municipal. E isso eu posso fazer no meu espaço de professor. Essa aproximação com os pais podem ser feita, ela deve ser feita e não requer vultuosos investimentos financeiros, né? Só para que a gente se situe, eu atendi uma criança recentemente, que ela chegou até a clínica com uma dificuldade, como dificuldade de aprendizagem e dificuldade de se relacionar com qualquer pessoa, né? Uma dificuldade de aprendizagem muito intensa. E a partir desse momento nós começamos a ouvir a criança, porque ela que era a pessoa a ser ouvida, é ela. E às vezes não tem oportunidade de falar. A última a ser ouvida. Certamente, né? Então a mãe estava desesperada porque acumulavam, né, na casa inúmeros recados, as reuniões de pais, né? Sempre a criança era alvo dessas colocações, né? E o que a gente foi percebendo ao longo das sessões aí durante um semestre é que na realidade a criança apresentava algumas dificuldades. Sim, apresentava, mas como qualquer criança, né? E na realidade ela através do brincar, por exemplo, é uma criança que se comunicava, que se posicionava, que tinha vontade própria,
Personalidade, sobrava. Que tinha personalidade e que na hora que a gente foi conversar com os professores, eu fui fazer uma visita aos professores, as colocações eram as mesmas das mães, né? E a pergunta foi o seguinte: olha, como é que vocês percebem essa criança? Qual o movimento que vocês têm feito enquanto professores no sentido de discutir esse caso? Né? E a resposta que eu recebi é que eles ainda não tinham sentado para discutir sobre esse caso. Então, se eu não tenho essa disponibilidade para discutir o diferente, né, evidentemente que esse fenômeno ele tende a se amplificar, o quadro tende a se agravar, né, porque, na verdade, nós precisamos também quebrar alguns mitos e tabus do ambiente escolar, que é justamente as expectativas que eu faço enquanto professor a respeito do aluno. Né? Quer dizer, o aluno ele não tem que ser necessariamente o que eu espero que ele seja. Na verdade, o que tem que acontecer é que eu tenho que estar aberto a acolher o aluno enquanto ele, da maneira que ele é, e a partir daí desenvolver um trabalho, através da minha percepção, do que fazer com o fenômeno que se apresenta. Né? Com as diferenças. Eu tenho ali 30 alunos, ou 40, ou seja lá a quantidade que for, alunos diferentes, né? De origens diferentes, de possibilidades diferentes. Então, o que eu tenho que fazer para mobilizar esses alunos, para haver um encontro? Essa é a grande dificuldade. A grande dificuldade não se trata de conteúdo específico. Né? Professor, diante de tudo que o senhor disse, talvez eu esteja errado, né? A responsabilidade hoje, não existe uma transferência de responsabilidade diante de tudo que o senhor falou? Por exemplo, o professor chega, olha, os pais já chega de casa com problema. O pai, eu vou trabalhar, o professor se vira lá com meu filho. Sim. Não há uma transferência de responsabilidade, é uma pergunta que se faz, dos pais para com os professores hoje também, não descarrega muito em cima do profissional a responsabilidade que o pai teria que ter também? Claro, o professor hoje, ele tem uma sobrecarga imensa. Existe também inúmeros erros, equívocos de capacitação docente para lidar com essas novas circunstâncias. Os tabus ainda são imensos, tabus da ordem de trabalho com os alunos na perspectiva afetiva, sexual, na perspectiva social, né? No como eu vejo esses alunos, né? A partir de que ponto, né? Na perspectiva de necessidades especiais. Quer dizer, existe uma série de demandas internas muito pouco exploradas de uma maneira adequada, de maneira que o professor seja ouvido, que ele também não é ouvido, né? Então não existe um espaço de diálogo. Já é hora de levantar essa... Então eu acho que a escola hoje ela padece de espaços de diálogo. O mundo todo mudou, a sociedade toda mudou, menos a escola. A escola hoje, ela se comporta basicamente da mesma maneira que ela foi criada. Se você for em qualquer universidade, qualquer escola de ensino fundamental, você vai observar que basicamente, né, tirando exceções honrosas e raras, né, que existem, mas o comportamento geral, né, do ponto de vista pedagógico e da dinâmica das estruturas escolares em qualquer nível, ainda mantém pressupostos como na época em que a escola foi criada. 50%, recentemente eu vi uma pesquisa que entre 100% e 50% dos professores que estão estudando hoje para posteriormente, talvez, né, almejassem ser realmente professores. Hoje, a pesquisa que saiu na semana passada, inclusive, que 50% está estudando sim, até para pedagogia, psicopedagogia, magistério, mas não querem sala de aula, não querem dar aula. Você acha que corre um certo risco de chegar um tempo aí onde os bons profissionais não queiram mais estar dentro da sala de aula devido a esse problema todo de estresse, de tudo isso que a gente está discutindo, e faltar bons profissionais no mercado, já que quando esses estudam, se formam e buscam academicamente uma posição melhor, ele desiste de estar passando esse conhecimento para os alunos e vai fazer outra coisa? Sim. Não corre o risco daqueles aproveitadores, que toda profissão tem isso, aqueles que chegam, eu vou lá, vou dar minhas 4 aulas lá, e quem aprender, aprendeu, e tem isso, não adianta a gente falar. Para lá o aluno está quebrando o pau, jogando cadeira para cima, e falou, isso olha no relógio, pô, daqui a pouco eu estou indo embora. Sim. Tem isso, existe isso hoje? Esse tempo já chegou há muito tempo, né? Já há um bom tempo, infelizmente, né? Hoje, infelizmente, quando você
observa o comportamento de muitos docentes, você observa também que falta a ele uma série de habilidades, né, que são indispensáveis para que ele possa ser considerado realmente um professor, um educador, né? E muitas vezes falta essas habilidades, são habilidades de ordem social, são de ordem pedagógica, né? São de ordem interdisciplinar, né? Aquele professor como há 20, 30 anos falava assim: olha, minha questão é matemática, eu não gosto de português, né? Ou, olha, eu amo português, mas matemática não é comigo, isso não é comigo, né? Quer dizer, isso é algo que deveria estar superado, né? Nós deveríamos já estar trabalhando por habilidades, né? E nós não trabalhamos por habilidades ainda, nem na escola pública e nem na privada, né? É claro que nós temos alguns projetos interessantes, tanto na pública quanto na privada. Temos algumas exceções, né? Volto a dizer, mas infelizmente achar que a escola pública é um inferno e a escola privada é o céu, é o paraíso, também é outro equívoco, não é bem assim, né? Nós temos ainda muita dificuldade, nós temos ainda uma dificuldade de lidar com mídias, né? Os professores em geral, de ambos os setores, né? Tanto público quanto privado, de considerar a televisão como uma ferramenta, um objeto, né, de discussão crítica, né, de considerar os movimentos sociais, né, de lidar com possibilidades concretas, de fazer com que os jovens, as crianças, sejam protagonistas pedagógicos, né. O professor hoje ele não é um protagonista, nem deve ser, né. O professor hoje ele é um facilitador, ele é um elemento estratégico, né. Então, quando a escola foi criada, o professor era o senhor absoluto do conhecimento. Hoje você tem outras vias de conhecimento. Você tem a internet, você tem a rádio, você tem a televisão, né? Você tem as redes sociais, você tem uma série de possibilidades, né? Dinâmicas nessa sociedade que fazem com que o conhecimento chegue por outras vias. E essas demandas, elas se transformam. Então elas chegam na sala de aula de maneira inquietantes, né? Então você pegar todo esse estímulo que o jovem já recebe externamente, seja ele de qual classe social for, não se iludam com a ideia de que, porque o jovem pertence a uma classe social com menos acesso economicamente, ele não tem estímulo nenhum. Ele é um coitadinho, não é bem assim, né? Isso é outro mito. Ele tem dificuldades? Pode, evidentemente que tem dificuldade de toda a ordem. Agora, querer dizer que esse jovem não tem nenhuma condição ou visão crítica e que ele deve receber, a exemplo da década de 50, 60, 70, deve receber toda a informação a partir do professor, isso é um equívoco ainda maior, né? Então, na realidade, hoje existe toda uma construção, uma necessidade de construção crítica, de movimento e de produção conjunta de conhecimento mediada pelo professor. Ele é o mediador. E nossos professores não estão preparados para ser mediadores, na maioria dos casos, né? E já está provado, aqueles projetos, existem projetos onde você encontra professores mediadores e onde você vê resultados esplêndidos. Hoje, com a criação da escola em tempo integral, isso contribui muito para a vida do aluno, principalmente aquele que... Alguns vão na escola, que não tem merenda em casa, ele vai lá na escola para se alimentar. Às vezes se sacia ali sua fome e usa até a escola como subterfúgio para saciar a fome. É uma realidade ainda existente. Isso aí, a escola em tempo integral hoje, que aqui em Fabriciano vem funcionando, inclusive, bem, essa seria uma boa saída para esses alunos, que às vezes fica em casa, ali na ociosidade, não tem nada para fazer, vai fazer uma outra coisa. A escola de tempo integral, aliás, nós podemos ter um programa só sobre ela. Nós vamos trazer muito assunto aqui. Porque é uma questão bem ampla, né? Ela é uma alternativa a ser considerada, né? É uma alternativa importante, é uma iniciativa que merece uma atenção especial. Agora, não por ser simplesmente a escola de tempo integral. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se for para apenas acumular tempo
a esses alunos e fazer com que eles tenham local para ficar enquanto os pais estão trabalhando, aí não. Aí realmente ela não contribui muito não. Aliás, não contribui nada, né? Vira um depósito de crianças, né? Um espaço onde essas crianças estão ali depositadas, esperando que o pai venha retirá-la, né? Agora, se a esse tempo, assim como os 4 horas iniciais, né? As 4 horas complementares, elas sejam dotadas de atividades, né? Diversas. Como é o caso aqui, eu tenho acompanhado, tem karatê, tem dança, tem igreja, tem uma agrega-se. Exatamente, ou seja, um espaço onde a criança seja apresentada ao mundo, né, de uma maneira mais abrangente, que você tem aí mais 4, 5 horas, né, de disponibilidade de educadores, de atividades, de possibilidades para essa criança. Obviamente que haverá um diferencial concreto, né, no resultado da formação dessas crianças enquanto cidadãos, né, e que vão se refletir na família, vão se refletir na sua busca no mercado de trabalho, vão se refletir em todos os aspectos da vida daquelas crianças que estão sendo submetidas a essa possibilidade, estão tendo essa possibilidade, né? Então, o que a gente questiona sempre é que, seja qual for o tempo que a criança permaneça na escola, ela tenha a oportunidade concreta, específica, né, de se expressar, né, de ser protagonista do seu conhecimento, de ter a sua cultura reconhecida, né, que ela possa questionar os seus valores, questionar o que ela vive, né, que ela possa experienciar ser cidadã. E isso se faz desde criança, isso não se espera 15, 16, 17, 20 anos para se começar a fazer. Cada um dentro da sua linguagem, cada um a seu modo, é preciso aprender a fazer isso, né? E para isso eu preciso de professores motivados, eu preciso de professores que também se sintam cidadãos, né? Mas a maneira, eu até trouxe um texto aqui, né, o texto da revista Web, o senhor tocou num ponto primordial. A volta às aulas para a maioria dos alunos é a chance de rever os amigos, de encontrar com todo mundo. Sim. Mas para os professores, né, o retorno às aulas depois das férias não representa nada de novo. Porque os problemas, por exemplo, hoje nós temos aí cerca de 2,5 milhões de profissionais, né, do ensino fundamental aí pelo país. Sim. Fiz até esse levantamento, são os mesmos de sempre. Então, sim, na rede pública são ameaçados de morte, são desrespeitados, se defrontam com estupros, invasões, uso de armas, explosão de bombas, falta de material, prédios mal cuidados, um salário que o cara chega lá no final do mês, ele está lá dentro da sala dando aula, mas pensando por que não deu para pagar a conta lá, como é que ele vai fazer para pagar a conta de água ou de luz. Então tudo isso acaba influenciando ou eu estou equivocado? Olha, é claro que influencia, obviamente, né? É claro que se eu sou bem pago e estou satisfeito com o meu salário, isso é um componente que me satisfaz e me deixa em condições, favorecem as minhas condições de trabalho, né? Mas esse não é o único fator, né? A gente sabe disso, né? Agora, em relação à questão de violência escolar, isso merece outro programa, então, é outra temática. Vamos para a gente fechar esse assunto, eu vou em Belo Horizonte, Fabrício está na ponta dali, aqui o Tiagão, antes de chamar o bloco comercial, né, volta a dizer, o professor, educador, psicólogo, o Hudson Miranda, conosco aqui no programa, sempre os assuntos são bem complexos e o tempo normalmente é pequeno. Quando a entrevista é boa, o tempo fica apertadinho. Mas a gente estava falando, professor, eu tenho ainda mais 2 minutos ali, da situação dos professores no país, né, porque foi feita uma pesquisa em 14 estados brasileiros pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, e traçou um triste retrato dessa situação que a gente está comentando. Foram ouvidos 33 mil estudantes do ensino fundamental e médio, 3 mil professores e 10 mil pais. Esse estudo ele resultou no livro Violência nas Escolas e mostra que a falta de segurança, um fator que aterroriza, e uma das conclusões revela que a violência contra o professor acontece principalmente por motivos disciplinares. Notas baixas, nível de exigência imposto pelo educador, que às vezes exige muito, e o aluno não tem como argumentar, ele parte para a violência. Esse é um fato que foi divulgado aí pela Unesco. E como, na opinião do professor, o que a gente pode fazer para mudar esse quadro?
Bem, enquanto a gente vem discutindo isso há muito tempo já, enquanto nós não partirmos para possibilidades de mediação, ou seja, o que é isso? É fazer com que, quando você reúne com os alunos no início do ano, se eles não souberem para que eles estão aprendendo o quê, que é outra dificuldade simples, né? Outra questão simples, é que muitas vezes se você pergunta ao aluno para que você está aprendendo essa matéria, ele não sabe dizer. Né? Então ele precisa entender para que ele está aprendendo. Para mim, professor, pode até ser óbvio, mas para ele não é. Né? Então ele precisa saber para que ele está aprendendo, o que ele está construindo com aquilo ali e como é que vai ser o processo de avaliação. O processo de avaliação, que é algo extremamente complexo de discutir, ele não pode ser um instrumento nem de vingança, né? Ele não pode ser um instrumento de disciplinar. O processo de avaliação, como o próprio nome indica, é um processo de avaliação. E esse processo de avaliação tem que ser feito em conjunto, eticamente em conjunto, professor e aluno. E isso é o mais difícil. Né? Todo o espaço que você confina um grupo de pessoas que são submetidas a uma lógica com a qual elas não concordam, né? E você impõe a possibilidade de surgir aí um tumulto, um levante, é muito alto. E isso se expande para a conservação patrimonial, quer dizer, escrever na carteira, escrever na parede, né? Quer dizer, deixar lixo no chão, né? Com a lixeira à sua frente. Então são procedimentos que são simples, atender o celular durante a aula. São coisas que quando você propõe a um grupo, e eu já fiz isso várias vezes, propõe a um grupo ele discutir quais são os limites dele mesmo e quais são as sanções previstas, mediadas pelo grupo, ou seja, o grupo está participando do processo e ele é mediador desse processo. Eles vão se cobrar. O professor, o que está sendo feito? Um elemento estratégico para reflexão. E aí essas regras são colocadas claramente para esse grupo ele trata de manter essas regras funcionando. Agora, é preciso apostar nessas possibilidades. E infelizmente a escola tem muita dificuldade de apostar nessas possibilidades. Né? Eu prefiro acreditar que eu como professor dou conta de fazer isso e que você como aluno não tem essa maturidade. Sendo que não é bem assim. Essa construção lógica de relações se aprende na escola e se aprende fazendo, não se aprende sendo vítima de uma imposição de alguém. E isso também não se faz no meio do processo. Assim como você não muda a regra do jogo no meio do jogo, você também não faz isso na escola durante o andamento da escola. Você faz isso desde o início, para que haja um comprometimento desde o início. Porque senão você vai eu vou proibir o celular na sala de aula. Se você faz isso com um índice de atendimento celular muito alto em sala de aula, você está colocando mais gasolina no fogo. Né? Você está colocando mais pólvora. Apagar o fogo com gasolina. Com gasolina, não vai funcionar. Agora, quando você faz isso no início, onde isso não está sendo um fenômeno ali, né? Então você está discutindo as questões de uma maneira que ninguém se sente ofendido naquele momento ali. Porque você não está tratando do assunto que está ocorrendo. Aí o grupo, ele passa a discutir aquilo ali, ok, definimos então que não é para atender celular. E quando for uma urgência, quais são os casos que é permitido? Por quê? Então quando o grupo é levado a refletir sobre essas questões, a decisão que ele toma, ele também se responsabiliza por mantê-la. Isso não significa que a partir daí estaremos no paraíso. Alguém ainda vai tentar transgredir. Mas o próprio grupo, como ele participou do processo, então ele abraça essa possibilidade também de lembrar o componente. Ele cobrar. Exatamente, que ele fez parte do acordo e que aquilo precisa ser cumprido. Essa é a diferença. E nós, infelizmente, no ambiente escolar, nós não apostamos nisso. Então nós trabalhamos as consequências. E aí essa é um grave erro nós chamarmos a polícia, né, para mediar no nosso lugar. Que é isso que está acontecendo. Nós estamos chegando a tal ponto que nós estamos chamando o Ministério Público, a Justiça, a Polícia, para mediar no lugar do educador. Então, nós não podemos fazer, nós temos que estancar essa hemorragia. Porque vai chegar um momento que o professor só vai poder dar aula com um militar do lado. Ele só vai poder dar aulas
numa caixa blindada? Né? Professor, o clima de terror vivido professores, estudantes, ainda dentro da matéria que eu estava pesquisando, a pesquisa que 4% dos alunos, hoje em grandes cidades, eles vão para salas armados. Calcula-se que 200 mil estudantes brasileiros entram armados na escola, e essa alerta vem também da socióloga Miriam Abramovay, uma das coordenadoras dessa pesquisa. Sim. E lá no Rio de Janeiro, a professora de 51 anos, ela sofreu ameaças após reprovar um aluno de 17 anos. Isso aconteceu em dezembro de 2001. Sim. Ele xingou a professora, tentou encurralar na parede e depois disse: olha, eu vou te matar. No dia seguinte, o aluno voltou à escola com 2 amigos armados com um revólver 38 e sem saída. A professora teve de ser transferida para uma escola bem longe daquela área. Sim. Isso acontece também... Não, teve um caso semana passada. O que houve? Uma menina esbarrou na outra e ambas na faixa de 11 a 12 anos. Duas crianças. A menina de 11 anos foi em casa, pegou uma faca, voltou e esfaqueou outra no pescoço. E aí? Né? Isso é um dos inúmeros casos. Né? Mas é o quê? É uma criança que não está acostumada a lidar com frustração, com diferenças, com conflitos. Ela a sua raiva descontou na violência. Exatamente. Eu sei fazer assim: olha, você me contrariou? Ok, aqui, como é que eu demonstro a você que eu não gostei do que você fez? É assim. Verdade. Então, e isso vale para o professor, vale para todos. Então, o que nós temos que fazer é submeter esse grupo a essas possibilidades, não no momento de raiva, mas como um processo de educação. Ou a gente instala um processo, as câmeras de mediação, no ambiente escolar, para que o aluno aprenda a lidar com essas habilidades, porque, na verdade, isso revela uma falta de habilidade. E isso, hoje, nós estamos vendo nas escolas. Amanhã, sabe onde nós vamos ver isso? E já estamos vendo? No trânsito, né? No ambiente de trabalho. Ontem passou, por exemplo, aquela história do médico, né? Que atacou o paciente. Você deve ter visto. Tomou a carteira. Você viu? Quer dizer, tomou a carteira com dinheiro. Tivemos esse caso também. Sim, teve outro caso também. Teve a situação O momento de estresse dele lá, ficou maluco também, esse que você está contando. Do médico que bateu no paciente. Teve uma outra situação de fechada em trânsito, já é a segunda, né, em São Paulo, em menos de uma semana, onde o sujeito é fechado e ele persegue o outro carro, né, para e mata o condutor do outro carro, né? Então, essas situações todas é porque nós estamos numa sociedade onde a gente não trabalha com a mediação, a gente não trabalha com essa habilidade. Então, nós estamos perdendo essa habilidade. Então, a qualquer coisa que aconteça conosco, a linguagem que nós estamos utilizando, nós estamos partindo direto para a violência ou partindo direto para acionar a justiça. A justiça hoje está abarrotada, ela não aguenta de tantos processos, e processos simples, processo de briga por causa do gato que pulou o muro, sabe aquela coisa? Pequenas coisinhas, coisas simples que poderiam ser discutidas, ser mediadas. Coisa banal, né? Mesmo. Coisas banais, mas que nós estamos partindo, olha, agora eu não aguento mais. Mas esse aguento mais é que ele não teve nenhuma escala, né? Ele não lançou mão de nenhum instrumento intermediário de diálogo. Simplesmente esse não aguento mais é porque ele nunca aguentou, ele nunca suportou, né? A linguagem que ele aprendeu a utilizar é o seguinte: ou você atende o meu desejo, o que eu quero, ou a partir do momento que você não atende, eu parto para a agressão. Você vai ter que atender na marra. Tem que contar até 10, né, antes de ficar com raiva, tem um autocontrole. Aquela coisa do contar até 10, né, que a gente foi tão ensinado a respirar, né? Isso está saindo do nosso vocabulário, está saindo do nosso procedimento, né? E isso é muito perigoso, porque isso está instalando na sociedade um estado onde você sai de casa e não sabe se volta vivo. Só Deus, né? Por uma coisa simples, né? Meu tempo agora explodiu ali, 2h39, eu quero agradecer. A gente vai continuar esse assunto aí, dia 4, né, dia 4. O senhor volta aqui ao programa. Sim. O senhor vai estar comigo às 4 da tarde, quarta-feira, no dia 4, para a gente falar sobre pedofilia. Exato. E como é um assunto complexo também, é um assunto que a gente precisa de um tempo maior, na próxima quarta-feira, dia 4, quarta-feira, eu aguardo aí a presença do professor. Se estiver claro, eu quero agradecer mais uma vez, estar disponibilizando seu tempo para estar passando essas informações. Vai ser um prazer estar com você, com a sua equipe e com os ouvintes da Educadora AM. Conversei aqui com o professor Hudson Miranda, educador, psicólogo, e os assuntos realmente são assuntos muito interessantes.
E violência, baixo salário, pressões, várias jornadas colocam os professores entre os profissionais mais estressados do país, né? Os professores são estressados, estão estressados, e tudo isso é um conjunto de fatores, né, para a gente fechar aqui. Violência, baixo salário, que se clama tanto, né, porque, sem desmerecer alguns tipos de profissões, onde a pessoa não requer um conhecimento técnico ou acadêmico para ganhar um salário bem maior do que o de um professor que requer conhecimento em todas as áreas, né? Principalmente na área de psicologia, tem que ter uma psicologia toda. Sem dúvida, eu acho que é fundamental, e isso eu acabei não falando, mas é essencial que os professores tenham condições, tenham tempo, né? Tenham espaço para estudar não só a sua matéria, né? Mas para estudar filosofia, sociologia, antropologia, psicologia, né? Porque esses elementos fazem parte do nosso dia a dia e eles ampliam os nossos horizontes, a nossa compreensão sobre os fenômenos sociais, sobre os fenômenos familiares, sobre os fenômenos do comportamento, né? E permitem com que nós possamos traçar estratégias criativas, né? Que respondam a essas demandas que são tão comuns, tão latentes num mundo que está em constante transformação e que exige de nós mudanças de postura, né? Não existe uma fórmula específica certa para todos, né? Cada caso é um caso muito específico, daí nós precisamos todo esse conhecimento diverso, interdisciplinar, para termos condição de, a partir do modelo de demanda que se apresente, nós discutirmos qual tipo de atitude pode ser adequado para aquela demanda ali, né? Para aquela realidade, para aquela possibilidade. Qual a possibilidade que se apresenta para aquela realidade? Porque toda realidade, toda dificuldade que se apresenta, ela se apresenta também com possibilidades. Mas a gente precisa ter tempo e condições, né? Operacionais, condições estruturais, dinâmicas, né? De equipe, para discutir essas possibilidades. Agora, um professor que trabalha em 3 turnos, 2 turnos, o dia inteiro, né? Ainda tem que planejar, porque o professor, ao contrário do que muita gente pensa, ele não trabalha só naquele momento ali, né? Ele precisa pesquisar, né, para ampliar seus horizontes, ele precisa planejar suas atividades, quer dizer, para cada hora dada, aula dada, ele tem que, muitas vezes, a gente leva 2, 3 horas de planejamento. Não é bem assim, a ideia não, mas ele trabalha só 4 horas, não, ele não trabalha só 4 horas. É como alguém vê a gente fazendo o programa no ar aqui e acha que eu vou chegar, vou sentar, vou fazer o programa. Exatamente, vai no automático, né? Aquela comunicação que a gente tem, você me ligou hoje pela manhã de programa fazendo aqui o que a gente ia trazer para o programa. Exatamente. E o pessoal que a gente presta, né? Eu quero mandar um abraço pro pessoal da comunicação, a gente mostra que presta o serviço. Então você faz várias coisas. Exato. Então você tem o seu pessoal de produção, que nutre você de informações, você tem sua atividade de pesquisa também. Não é fácil. Né? Não é fácil. Não é fácil. Né? Teoricamente sim, eu quero ver o professor na sala de aula ali, isso é fácil também, mas ninguém sabe, né, os apuros que passam. Exato. Professor, obrigado pela presença. Vamos para o intervalo aí, Tiagão, daqui a pouco a consagração à Nossa Senhora Aparecida. Até já.